Sam e a Lorixá da Joiá, iniciando mais um programa Ecoaxé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Aqui na Rádio Tropical Web Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Que minha mãe Oiá abençoe a todos, a bênção dos meus irmãos, dos meus mais velhos, dos meus iguais. Hoje, quinta-feira, está iniciando mais uma programação e eu quero pedir a vocês que façam contato conosco. Mandem suas perguntas, suas sugestões lá pelo nosso telefone, a central de atendimento do WhatsApp aqui da Rádio Tropical Web Brasil, que é o 21 97 159 1211. Tá bom? Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Mande suas mensagens. Acesse também o www.radiotropicalwebbrasil.com.br e lá você vai assistir a nossa programação na íntegra, ao vivo, agora mesmo, na nossa TV Web. E depois vai ficar gravado aí para vocês lá no canal do YouTube. Não perca, lá tem todas as nossas entrevistas, tem todos os nossos programas. Eu quero aproveitar e agradecer a presença do Babá Thales, do Xoguian, que esteve aqui na semana passada, falando sobre a Casa Ebé, né, sobre os projetos sociais que ele faz lá no terreiro dele, né, sobre a vida, sobre a trajetória. Muito obrigada, Babá Thales. Seja sempre muito bem-vindo. Aqui a nossa Rádio Tropical Web Brasil é nossa, então a equipe está aqui disponível para o senhor e para todos aqueles que precisam, tá bom? E o programa Ecoaxé inicia hoje com uma pessoa muito especial que está aqui conosco. Eu já vou falar para vocês, deixa eu abrir aqui para pegar toda a parte dela para contar para vocês, que é a Lorixá Adriana de Iemanjá. Ela é artesã, escritora, doutora honoris causa, acadêmica da PAL, Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro, e é uma sacerdotisa de Candomblé. A casa dela se chama Ilê Axé Iemanjá Ogum. Seja muito bem-vinda, mãe Adriana, sua bênção. Minha mãe abençoa a bênção, boa tarde, Mutumbá, meu Baurê, Mucuyu, Colofé, todos os irmãos também. Quero primeiramente agradecer a mãe Hélida, a rádio, por essa oportunidade, para a gente estar falando um pouquinho, né, dos nossos ancestrais, dos nossos sagrados orixás, das nossas entidades. Isso é muito importante. Muito obrigada. Mãe, eu que agradeço a presença da senhora. Nós sabemos o quanto é difícil, nós que somos sacerdotisas, se dividir, né, mãe? A senhora é mãe, é avó, é mãe de santo, é artesã, então deixar os seus afazeres, né, o seu ofício, para estar aqui numa tarde é bem difícil. Então, gente, valorizem, mandem bastante pergunta para a mãe Adriana. Não, eu costumo dizer que mulher, né? Ela tem esse traquejo, né? A gente é 1001 utilidade. A gente está aqui, está ali, a gente consegue, a gente dá conta. A gente foi escolhidas, né? É verdade, fomos escolhidas. Ainda mais uma mulher de Iemanjá, né? A mãe vai estar aí a trajetória dela. Hoje eu também estou um pouquinho rouca, a gente estou doentinha, mas daqui a pouco a gente está bem. Essa virose que está por aí, então se cuidem, se hidratem, né? Tomem aí suas vitaminas C, façam seus ebós. De verdade. Para não deixar uma doença pegar a gente. Mãe, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Queria que a senhora se apresentasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Temos muitas pessoas de vários países ouvindo a gente. Obrigada aí pela audiência. Semana passada ficamos em primeiro lugar, Ai, que Adriana. bacana. Tinham praticamente 2.000 ouvintes. Precisamos disso, né? Precisamos disso, de pessoas para ouvir falar sobre a nossa religião, né? Tão mal falada, né? Então, eu acho que essa oportunidade é muito boa, né? É verdade. Bom, mãe Hélida, eu me chamo Adriana e a Lorixá, né? Do Ilê Axé Iemanjá Ogum. Minha trajetória foi assim, no susto. Eu comecei na Sagrada Umbanda, né? O candomblé foi muito surpresa para mim, eu não entendia nada. E eu digo que eu sou a ovelha macumbeira da família, porque eu não venho de minha avó era, minha tia, minha mãe, não. Ninguém vinha, a não ser realmente meu antepassado, minha bisavó da minha bisavó, que eu não sei nem falar. Então, assim, mas era uma religião que eu me encantava. Do lado da casa da minha avó existia um terreiro de Umbanda. E eu era fascinada. E eu falava com a minha mãe e com meu pai que eu queria passar férias na casa dessa minha avó, mas não era porque eu queria ficar na minha avó. É porque a minha avó falava que tal dia ia ter alguma coisa lá naquele terreiro.
E eu ia escondido, minha avó me levava, avó, né? Vó sendo vó, me levava escondido. E ali eu fiquei fascinada pelos guias, pelos caboclos, pelos boiadeiros. E minha mãe dizia, quando eu tentei conversar com a minha mãe, nos meus 13, 14 anos, minha mãe não aceitava, meu pai não aceitava, porque a nossa religião não adianta. Ela precisa de voz. Isso aqui é muito importante que acontece. A internet deu essa chance, essa oportunidade para a gente estar falando da nossa cultura, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos guias. Então, assim, na escola, precisa mesmo deixar na escola ter que falar. Então, minha mãe tinha aquele preconceito. Não adianta que tinha minha mãe, o meu pai. E ela dizia que eu só ia ter chance de escolher a minha religião quando eu fosse de maior. Então, quando eu fui de maior, de verdade, já tinha meu filho no colo, eu fui procurar a religião. E ali eu me encontrei. Mas eu fui para a Umbanda, só que o Pai de Santo foi muito, muito sério comigo. Ele falou assim, você vai além daqui. Você precisa procurar uma casa de candomblé. E... Umbanda é uma coisa, candomblé é outra. E eu tinha aquela coisa, gente, mas eu nem entendo aqui, como é que eu vou para ali? Falei, tá, então vamos. E quando cheguei lá, né, para ajudar, entrei na casa, fui conhecendo, entrei para ajudar uma irmã de santo para fazer um bori. Nesse bori eu bolei, nunca soube na minha vida o que era bolar na vida. Na primeira vez? Primeira vez eu bolei. Olha. E ali a minha avó de santo chamou, né, o meu esposo e falou assim, é assim, 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 e vai precisar fazer, e isso vem de muito tempo. E eu digo que eu me encontrei. Porque sabe quando você é uma menina alegre, você é feliz, você é uma menina que sempre se destacou na escola, sempre foi de muita amizade, mas algo ainda te faltava? E eu digo que a espiritualidade é o que me completa, não é pessoas. Porque se for por pessoas, minha irmã, a gente não fica em lugar nenhum e com ninguém. É o que eu passo para os meus filhos. Eu falo assim, antes de eu ser Adriana, vocês têm que ver como eu sou como Ialorixá, porque a Adriana é uma pessoa igual a você. Você tem seus defeitos, você tem suas qualidades, você vai ter dia que vai acordar, não vai querer dar bom dia para ninguém. Então, assim, vocês têm que saber que eu sou um ser humano lá fora. Mas se eu aqui dentro, eu sou aquilo que o seu orixá te trouxe, você tem que confiar. Com certeza. Se eu errar com o seu orixá, aí é outra coisa. Então, assim, eu digo que a espiritualidade é tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Eu, sem a espiritualidade, eu tenho certeza que eu não existo. Que linda, eu acredito, mãe, acredito muito na senhora em relação a isso. Então, a senhora bolou lá na primeira vez que a senhora foi e a partir dali começou a se preparar para a iniciação. Eu não saí dali. Eu não saí dali. Iemanjá não deixou eu sair dali, né? E o caso não foi nem Iemanjá. Eu era para ser feita de Oiá. Olha, né? E no meio do caminho, por ego, não sei, né? Não gosto de julgar, porque não cabe a mim julgar, o orixá é que sabe. Não fui feita de Oiá, fui feita de Iemanjá. Hoje, né, eu conheci o culto tradicional, né? Hoje eu fui iniciada para Oiá no culto tradicional. Sério? Então eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu sou filha de duas grandes guerreiras. Nossa, que é de Iemanjá e de Oiá. E assim, tudo na minha vida envolto é Oiá. Tudo. Tanto que o meu primeiro barco teve uma Oiá, essa Oiá vem ser a minha neta sanguínea, né? Que no caso Oiá não abriu mão. Eu achei até que poderia ser até um sobrinho que eu tinha, que também era do barco, mas não, foi a minha neta, que né? Não existe herdeiro enquanto a pessoa está viva. Mas é apontado sim, ela é herdeira da casa de Iemanjá. Que na minha casa também já tem, mãe. Ela é a herdeira. Muito organizada, é muito bom nós estarmos organizados. Ela é a herdeira daquele, né? Aquele trono que é de Iemanjá e de Oiá, porque eu sou filha de duas mães, hoje eu posso falar. Então, assim, quando eu digo que a espiritualidade para mim é tudo,
Eu tive, assim como todos, a gente tem todos os problemas, todas as pessoas têm problema. Ninguém, você vê aquela pessoa sorrindo, só aquela pessoa sabe como atrás daquele sorriso o que aquela pessoa carrega. Então ninguém é totalmente feliz, não é totalmente triste também. Só que se a gente não tiver aquela coisa assim, eu sei que no final vai dar certo, porque eu sou filha de orixá. Hoje eu choro, mas amanhã eu estou sorrindo. Então é isso, minha vida é muito envolta a orixá, a minha fé. Me tiram tudo, pode me tirar tudo, menos os meus orixá, a minha fé. Isso não. Mãe, é a resistência, né? A resistência. As pessoas, muitos querem assumir a nossa cadeira, né? A cadeira do Babalorixá, da Elorixá, mas não sabe o quanto a resistência precisamos, que é a cadeira da ingratidão, é a cadeira dos réus, porque a gente é apontado o tempo inteiro. O tempo todo. Então, é muito difícil estar nessa posição. É um local de muita responsabilidade, né, mãe? Sim, muito. E que a gente precisa ter um caráter, ter a vida ilibada, ter uma família muito bem estruturada para aguentar dar o suporte que a gente precisa. Porque muitas das vezes, né, a gente deixa de ser a pessoa física. Exatamente. Para os seus irmãos carnais, para sua mãe, para o seu pai, para uma tia, porque muitas das vezes você não está nas reuniões da sua família carnal, porque você precisa estar ali cumprindo a sua missão. E muitas das vezes você está ali, você está com Iaô, você passa um mês, que eu falo que não é 7 dias, 21 dias, cada casa tem um caso, mas na minha casa, no caso, são 30 dias que eu fico num barracão. Então, mesmo que você vai para casa, eu não vou, né? Esse é o meu jeito. Então, assim, você deixa às vezes de estar com a sua família carnal para estar ali, porque a sua missão foi ortogada a fazer isso. Então, você vai para lá, você faz isso e você tem que fazer pelo orixá, que muitas das vezes é a cadeira da ingratidão, sim. Mas não estamos ali por pessoas, porque também fomos desafetos de alguém, saímos errantes com alguém também, porque eu falo que ninguém é todo certo numa história. Eu já fui desafeto de alguém. Então, assim, eu acho que precisamos ter um pouco mais de empatia. Precisamos ter um pouco assim, eu estou apontando o dedo ali para aquela pessoa, mas eu tenho 4 voltado para mim. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de compreensão. E entender o sagrado, o que é o sagrado. O sagrado, o orixá vem de pé no chão. A vaidade, a soberba, isso tudo é nosso. E o orixá está o tempo todo mostrando para a gente. Quando a gente adentra o candomblé quando a gente passa aqueles 21 dias ali recolhido, ele mostra para a gente que a gente não somos nada. É verdade, mãe. Mostra que a gente precisa se libertar de tudo, né? Da vaidade, não vamos levar do conforto, nada. Né, da alimentação que a gente gosta. E isso eles querem provar o quê? Que sobrevivemos a tudo. Sobrevivemos a tudo. Somos resistência. Conseguimos sim passar tudo aquilo que a gente passa lá dentro. E com amor. Não é com amor, é com amor sim. Porque foi você que... mas tem pessoas que faz por isso ou por aquilo. Mas lá no fundo, foi por amor. Foi, mãe. Porque senão o orixá não deixa entrar. Sim, com certeza. O orixá não permite. Fora a dedicação, né? Fora o gasto, que hoje não é uma religião barata, não, né, mãe? Não. Tudo está muito caro. A gente vê hoje com a guerra. O obi hoje está muito caro. E menos de 15 reais você não encontra. E quando encontra, porque ainda está em falta. Porque não está chegando, né? Então tem muitos produtos. E quando vier já sabe que vai ser igual na Covid. Não sei se a senhora lembra que na Covid, pra gente comprar um obi, chegou a R$25. Eu falei, gente... Mas semana passada estava R$20, mas eu comprei. Não está muito longe. Estava R$20 na Semana Santa, que a gente fez as águas do Oxalá, precisou de bastante obi, a gente teve que pegar de vários fornecedores, já estava nesse problema. Sim. Então a gente vê que o valor também encareceu muito dos nossos produtos. Então é uma dedicação, é sacrifício, é entrega, sim. Então não tem essa, fiz por vaidade, não, mas tem um custo, tem um sacrifício, né? Então é sobre isso. Mas isso que a senhora falou é muito importante. A senhora deu uma aula agora. Espero que ela tenha feito um corte bom ali para a senhora. Mãe, o que significa para a senhora carregar o nome de Iemanjá e Ogum dentro da sua casa de axé, do seu Ilê? Nossa, Iemanjá, né? Quando você fala Iemanjá, então assim, Iemanjá é a queridinha, independente da nossa religião.
já é a queridinha, Ela é muito né? Tem a potente. procissão de Iemanjá em tudo que é canto. Chega dia 2 de fevereiro, Iemanjá. Então, assim, ser filha de Iemanjá é ser filha da grande rainha, né? Aquela que acolhe. As pessoas falam assim, poxa, Adriana, a gente te olha, a gente vê mãe. Por mais que a gente vê o outro lado, que você é búfalo, né? Porque eu tenho aquele jeito também muito bruta, mas também por Ogum, eu digo que ser filha de Iemanjá na minha vida hoje foi tudo de bom. Porque foi com o Iemanjá que eu consegui ser um pouco mais assim, eu digo que calma, que eu sempre fui muito agitada, muito. Tudo meu era assim, era um furacão mesmo, tudo meu era baseado nisso. Então ela já mostrou para mim que com amor, com carinho, que você consegue sim. Ela me mostrou que com a água vai onde ela quer. Ali está uma barreira, mas ela vai indo, vai contornando os obstáculos e quando vê, chegou no lugar. Então, assim, eu já passei muita coisa. Eu fui iniciada em 2006, né? Eu digo que vou fazer 21 anos esse ano. Mas eu digo que eu sou uma eterna aprendiz, eu sou um bebê, eu vou aprender todos os dias. Aprendemos todos os dias, vamos daqui para o outro lado, mãe Hélida, sem saber exatamente nada. É verdade, mãe. Porque todo dia a gente aprende, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que... Eu tive um filho carnal, porque o orixá quis, determinou assim, mas eu criei meus sobrinhos gêmeos, eu criei 11 afilhados, isso tudo dentro da minha casa, estão tudo aí, todo mundo hoje, homem, mulher, graças a Deus. Mas isso é a Iemanjá na vida da Adriana. Quando eu via, já estava dentro da minha casa, e eu acolhia, e aonde come um, come o outro, e vamos aí. E o Ogum, carregar o Ogum. O Ogum é aquela força, aquela resistência de as pessoas me olharem e falar assim, bom, agora ela caiu. E eu, opa, tô aqui. A Fênix, né, Opa, tô aqui. Como é que é isso? Algum dia se eu vou, eu peguei, primeiro eu pego a daga de Iemanjá e pego a espada dele e vou. Então, assim, ser filha de Ogum é ser isso, é ser resistência. A gente já vem, os nossos ancestrais já coloca isso, né? Somos filhos da resistência. E ser filha de Ogum é isso. Eu estou aí, entendeu? Eu posso perder uma guerra, uma batalha nunca. E vamos para a guerra. E vamos voltar, seja bom, seja ruim, mas eu vou estar lá, eu não me escondo. É isso aí, mãe. Eu acompanho a senhora, a sua trajetória, e vejo que a senhora é exatamente assim, sempre se recriando, se reinventando, se sustentando na sua fé, na sua fala, e a sua fala é exatamente aquilo que a senhora pratica. Isso é muito bonito. É isso. Eu acompanho a senhora, vejo a senhora na internet, não só na internet, mas também no dia a dia, a gente está sempre se encontrando. E é isso mesmo, a senhora é resistência pura de Iemanjá e de Ogum, e a sua casa fala sobre isso, né? Sim. Como é que é a mãe no dia a dia com os filhos, Iemanjá com os filhos? Iemanjá é o que eu tô falando, Iemanjá é assim, a proteção. Sabe aquela coisa que você esquece que são filhos emprestados, são filhos de Iemanjá. Não é seu, opa, Adriana, não é seu filho. São filhos emprestados, mas lembre que é filho de Iemanjá. Mas eu quero botar todo mundo embaixo do braço. Mas na hora que eu assopro assim, o vento de Oiá, sobra para todo mundo. Começa na minha neta, porque é neta. Não, é neta não. Ali dentro ela é fomutinha de Oiá. Então começa nela e termina no mais velho. Então não tem aquela coisa. Então eu sou isso. Eu não vou esperar o filho, eu não deixo desentendimento. Entendeu? Eu falo que somos uma família pequena. Mas é uma pequena assim, que mesmo pequena tem os contratempos, tem uns risquinhos daqui, uns risquinhos, opa, vem cá fulano, vem cá Beltrano, vamos sentar, vamos para casa. Mas antes de ir para casa, vamos se entender, porque na nossa vida pessoal, na nossa família pessoal, a gente às vezes acorda com raiva do nosso irmão carnal, então não pode isso. Minha mãe pegou muito na minha cabeça, eu só tenho uma única irmã. Quando a gente começava a brigar, pegava no cabelo de um, no cabelo de pum, pede desculpa à sua irmã. Desculpa, pede desculpa para sua irmã. E é isso. Então, assim, a nossa casa, a minha casa, casa de Iemanjá, a gente tenta fazer isso. Porque ali não tem melhor, não tem pior, somos todos. Eu digo que juntos somos fortes. Eu digo somos minoria. Mas a minoria também move montanha. O orixá gosta muito de ver isso. Entendeu? Então a gente tem isso. Isso é a Adriana. Isso é a mãe Adriana
dentro do barracão, sendo uma sacerdotisa, uma Ialorixá dos meus filhos. Meus filhos é aquilo, pé de galinha não mata pinto. Eu brigo, mas não quero que ninguém brigue. Eu falo, mas eu não quero que ninguém fale. Tá e certa. é isso. Isso é família, né, mãe? Isso é Quantidade família. não quer dizer nada. Isso Qualidade, responsabilidade não quer dizer número de pessoas, né? É isso. Então, que a EBE tem aí pessoas responsáveis, pessoas que de fato estão conectadas com a senhora, como a Iemanjá, cumprindo lá a parte deles, Sim, isso é maravilhoso. sim. Né, Sim, mãe? é só falar para eles assim, bora, eles bora, não quer saber o que é e vamos todo mundo junto. A próxima pergunta que eu quero fazer à senhora é falar, né? O sacerdócio e responsabilidade de ser Ialorixá é um caminho de muita responsabilidade. Como a senhora define o papel de uma sacerdotisa nos dias de hoje? Olha, Mãe Hélida, é complicado, né? Porque assim, a gente passa aprovações todos os dias. Todos os dias. Ou você realmente está, ou você não está. Porque se você esmorecer, a todo momento somos provados. A gente está, todo dia a gente tem que fazer uma prova. Todos os dias. Todos os dias. Eu digo que eu tenho passado algumas aprovações que já estava escrito. Eu digo que tudo, a gente tem o nosso predestino aqui. Então já era para passar isso. Então, nos dias de hoje está muito difícil, porque a internet, né, mostra uma coisa. Eu digo que a internet é muito importante. Ela tem tudo de bom e tem também tudo de ruim. Você tem que passar pela peneira. E assim, eu falo para meus filhos, você viu uma coisa legal na internet? Tenta perguntar a mim. Se eu não souber, eu vou perguntar ao mais velho. Porque assim, às vezes eu não sei, não é errado falar que não sabe. Mas às vezes você fazer uma coisa e não passar para o seu mais velho é complicado. Só que hoje em dia, se você fala, tem os tabu, tem isso, mas por que não pode? Aí você explica. Ah, mas isso foi inventado pelo homem. Tá, ok. Se a gente entrar nisso, a gente vai ser um embate o tempo todo. Com certeza. E a religião, mãe, ela precisa passar sim pelas leis e pelas doutrinas do homem, né? Por mais que tenha o orixá em comando, porque a gente precisa criar regras. Toda casa tem que ter sua política, tem que ter sua regra. Antes de chegar a Mãe Hélida, exatamente, veio os nossos antigos, os nossos sim, abás, os nossos mais velhos. Eles sim, passaram também. Mas eu acho que é muito, mas sabe, assim, as pessoas estão usando, na verdade, essas falas. Ah, porque era escravatista, a religião era uma religião de escravo, e isso é porque comia, para desconfigurar e fazer a bagunça. Sim, a realidade sim, é essa, fazer sim. bagunça. Mas, Mãe Hélida, a senhora tocou num assunto legal. Eu tiro pela criação. Hoje, você vê que uma criança de 2, 3 anos tem que querer. Tá passando a mão no celular e a criança só tem 2 anos, só tem 3 anos. Se joga no chão e não pode. Tem criança que vem da escola e fala para a mãe que se fazer assim, você vai falar no conselho tutelar. Então, assim, quando você imagina Mãe Hélida, Mãe Adriana receber pessoas de 20, 30, 40, pessoas mais velhas, né? Eu tenho 49 anos, uma pessoa mais velha que a Ialorixá Adriana, mas que já tem aquela criação lá fora, e você tem que impor, não é impor, você ensina a hierarquia que quando você chegou já existia. Não foi você que inventou. Existem coisas que podemos afanar, podemos fazer por menos? Vamos fazer por menos. Mas tem coisas que não tem como tirar. Porque se tirar, Mãe Hélida, acabou o candomblé. É isso aí. Acabou o candomblé. Acabou mesmo. E é isso, mãe, que está acontecendo. As pessoas pegam essa liberdade que a internet dá. Antigamente, eu até falei com o Pai Itália semana passada sobre a peneira que existia dentro do candomblé. Você tinha que passar por uma peneira para entrar dentro de uma casa de candomblé, saber se de fato era aquilo que você queria. Hoje é muito fácil a pessoa entrar e sair de qualquer casa. Exatamente. É muito permissivo tudo. Exatamente. Os sacerdotes não se respeitam mais. Vem um filho de santo seu na minha casa, eu vou lá e aceito. Eu não pergunto. Eu não... Entendeu, mãe? Sim, entendi. Eu acho que tem que ter aquela coisa assim, você é filho do fulano? Minha filha, vai lá, volta pro seu pai. A senhora tocou numa situação bacana. Por quê? Mas isso vem, eu digo que vem de caráter, né? Caráter para caráter. Lealdade, respeito. Lealdade, respeito. Então, assim, se você sabe que aquela pessoa, né,
é filho de fulano, espere, porque você vai ser o próximo também. Porque se aquela pessoa saiu daquela casa onde acolheu, onde raspou, entendeu? Onde fez tudo pelo orixá, e agora a pessoa, muitas das vezes é porque você teve que ser rude naquele momento. Não é todo dia que a gente tem que estar sorrindo, a gente tem que ser rude sim. A gente passa por isso, mesmo a gente sendo Yalorixá, a gente tem o nosso mais velho. E que vai chamar a atenção da gente quando a gente errar. Com certeza. Entendeu? Eu acho que virou essa bagunça. Ah, porque a outra religião está nos degladiando. Não, mãe Hélida. Não precisamos de outra religião estar nos degladiando. Nós estamos nos degladiando. É fulano falando da casa do Beltrano e Beltrano falando da casa. E tá assim, tá essa bola de neve. E eu falo que ainda bem existe pessoas nesse meio, ainda pessoas de caráter, pessoas leais e pessoas que respeitam o próximo. Porque na minha casa, chegou na minha casa, vai falar, eu falo, olha só, você está aqui, seu ciclo lá se encerrou? Beleza. Não foi bom lá? Beleza. Não quero saber como foi. Aqui funciona assim, eu não anulo nada de ninguém. Chegou na minha casa, se você foi feita de Oxum, por que você vai chegar na minha casa e eu vou te fazer hoje de Omolu? Não. Na hora do Zorô, Oxum não chegou? Não teve tudo? Então assim, tem alguma coisa como Omolu? Então tá, a gente vai colocar o Omolu aqui na sua vida, mas Oxum é sua mãe. É isso aí. E eu acho que é isso, o respeito, a empatia pelo outro, por onde ela veio, ele veio. Eu acho que deveria ser assim. Hoje as pessoas estão chegando na casa do outro, cai de paraquedas, anula tudo aquilo que o outro fez. Eu acho isso muito chato. E também, minha mãe, é aquilo que a senhora falou, a entrega, a dedicação. Quando são 21 dias, alguns axés, outros axés 14, outros 16, outros uma semana, não importa, mas um dia que você se dedique, tire do seu dia para você se dedicar para o outro, já é muito. Sim. Você doa energia, tempo, energia vital, ectoplasma para o outro, para levantar a vida do outro. Se priva de muitas coisas. Se priva de namorar, de passear, de estar fazendo uma coisa que você goste. E aí você desvalidar por um outro sacerdote é muito desrespeito mesmo. Sim. Eu acho que as pessoas têm que começar a se olhar com carinho, com respeito, se colocar no lugar do outro, né, mãe? Ter empatia, né? De verdade. Ter empatia. Porque aí você se colocando no lugar do outro, você não faz esse tipo de coisa. Não faz. Porque se você não faz. Geralmente, quem não magoa o outro, quem não ataca o outro, é porque sempre está se colocando no lugar do outro. Entendeu? A gente não precisa. Somos filhos de orixá. Se o orixá achar que eu devo ser punida, eles vão me mostrar de uma forma ou de outra que eu estou errada. Então, assim, para que eu ainda vou degladiar? Eu não vou perder esse tempo. A gente tem que perder o tempo. Uma coisa que vai fazer bem pra gente, pra nossa família, o tempinho é muito pouco aqui, tá tudo muito corrido. Eu não sei se é a minha impressão, mas a impressão que eu tenho é que a gente já acorda, já tá na hora do almoço. Verdade. Tá muito corrido. Não tem mais 24 horas. Não, parece que reduziu, né? A gente já vai sair daqui, já vai ser praticamente a noite. E assim passa os dias, é muito rápido. Tudo acontece muito rápido, é nessa rapidez que as pessoas se perdem no caminho. Que deixam de fazer o que tem que fazer, né, mãe? Sim. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Além de Yalorixá, a senhora tem essa trajetória lá no Candomblé, a senhora também pratica Umbanda dentro da sua casa, né? E como é que é essa não é mistura, né? Essa composição de duas... A gente agregou, né? A gente agregou. A senhora consegue conciliar bem? Consigo sim. Até porque eu digo assim, eu sou filha de Iemanjá, sou filha de Oiá, mas uma senhora que é eu falo que é a manda-chuva, sabe? Sempre tem. Todo ilê, todo terreiro tem aquela entidade que é a mãezona ou o paizão. A Dona Sete Catacumba, a qual eu digo que é a minha mãe também, é onde eu choro, é onde eu brigo. A senhora não tá vendo, mas lógico que tá vendo. Então, assim, é uma coisa que antes do Candomblé eu já tinha eles, né? Quando eu me iniciei em Jeje, a minha avó na época, né, está viva até hoje. Ela deixou de fazer as coisas por idade. Ela falou para mim assim: você não vai me virar mais com a sua preta velha. Falei, como assim? Aí ela, não, porque no Jeje, e falou, né, o jeito dela, que não cultuava. Falei, bom, vó, agora
baixei minha cabecinha, com todo o respeito que eu tenho à senhora é mais velha. Se ela não tiver que vir mais, perfeito. Vai ser feito à vontade dela. Mas não é porque eu estou numa vertente, numa religião, né, numa casa que não cultua, que diz que ela não vai vir. Se for da nossa vontade, aí eu não sei. Eu sei que eu fiquei muito feliz quando eu virei com a minha preta velha novamente, depois de um ano, porque era todos os dias, eu tinha aquela preocupação, né? Será que a minha vovó não vem mais? E assim, aquelas entidades que reza, pega a criança, vira a cabeça para um lado, para o outro, e a criança que chegou gritando, e a criança sair no colo da mãe e do pai sem chorar, e a mãe depois falar assim, ó, meu filho melhorou, meu filho já não está chorando. E às vezes era só quebrante. E hoje se perdeu, porque tinha as pessoas antigas, acordada, não era preto velho, eram os antigos que rezavam, né? Minha avó dizia assim, vou levar minha neta lá em tal lugar, assim, que a fulana de tal reza. Aí pegava os galinhos, rezava daqui, quebrava aqui e ficávamos bons. Então, assim, eu consigo levar assim, sempre que eu posso. Eu estou fazendo sempre um agrado para a vovó, estou fazendo sempre um agrado para minha cabocla. Então, assim, eu acho que cada um no seu quadrado. E dá para fazer. Não vai ficar aquela mistura e fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí não dá. Até porque hoje aqui no Brasil, né, mãe, a nossa ancestralidade é o caboclo, é o preto velho, é a pombogira, é o Exu. Então não tem como a gente pegar essas entidades e falar assim, não vou te cultuar, vou cultuar só Exu, Orixá, só o Orixá da cabeça, porque não vai funcionar, porque a nossa energia é essa, né? Não vai. Então esses guardiões estão aqui para nos orientar, nos direcionar. Tem muitos que mandam na casa do candomblé, querendo ou não, a minha manda. A minha manda e desmanda, e eu falo assim, sim, senhora. Aí o EA acaba cedendo, eles vão entrando em acordo, ajudam muito uma casa de candomblé. Porque eu digo que eles movimentam. Eles movimentam, junto com os orixás, sim, com o Exu Orixá, sim. Trabalham muito. Mas eles trabalham muito, eles movimentam. Eu digo que clientes, consulentes, né, que vêm para pedir orientação, que chega muitas das vezes na mesa de jogo de Búzios, foi porque consultou com a pombagira na segunda-feira, aquela guardiã disse, não, seu problema é o orixá, vem procurar aí a orixá num outro momento. Então, assim, acaba fazendo aquele movimento do axé, eles que trazem. É verdade. Assim. Eles são tudo, né, mãe? Eu adoro cultuar a pombagira, Exu, acho maravilhoso. Gente, estamos aqui com a mãe Adriana, para quem chegou agora. E a gente vai pedir um intervalo rapidinho, de 2 minutinhos, para a mãe Adriana beber uma água. E vamos voltar aqui falando sobre o livro dela, sobre as novidades da mãe Adriana, com muito mais para vocês, tá bom? Fiquem em linha e mandem suas mensagens. Até já! Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Aqui no Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar, na Rádio Tropical Web Brasil. Quero mandar um beijo pro Pai Lelo, da editora Onira Editora, que está aqui assistindo, a gente mandou beijos.
Muito obrigada, Pai, pela sua audiência. Eu amo o Senhor também. Mãe Adriana também ama o Senhor. Muita coisa. E aproveitando que estamos falando de Pai Leão, da editora Onira, nós vamos falar sobre os livros. Porque a mãe Adriana também é escritora, né, mãe? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho. Ela trouxe aqui o livrinho dela, né, mãe? Ó, Isso Iemanjá, Mãe do Rio, Contos de Fé sobre a Senhora das Águas. E a Adriana de Iemanjá, lindo livro, mãe, que eu ganhei. Mãe, a senhora vai escrever para mim aqui uma dedicatória. Você. Fala um pouquinho, mãe, sobre esse livro maravilhoso que a senhora escreveu. Eu digo que esse livro, né, eu tive vontade de escrever, falar a minha trajetória, falar sobre Iemanjá na minha vida, a partir do momento que eu fui convidada a falar da minha guardiã, Dona Sete Catacumba, na época, né, a Vodugan Kelly me convidou para me participar do livro dela, o primeiro livro dela, das Guardiãs, e ali era uma coisa que eu já tinha vontade, né? Eu digo que somos escolhidas de verdade, lá em cima já sabe que era aquilo, estava escrito, então eu participei desse livro e aí fui, né, recebi o convite para fazer o de Iemanjá. Pretendo fazer um novo livro de Iemanjá. Esse tá lindo, esse foi, eu digo que foi o meu bebê, é o meu primeiro, eu digo que o nosso primeiro é o nosso primeiro. Vou fazer outros, tem outras coautoras nesse livro, cada uma com sua história, com sua vivência, como chegaram no candomblé. Esse aqui conta história também conta de mulheres de Iemanjá. Então, assim, foi um livro muito, eu falo que foi muito especial para mim. E hoje estou, né, com a editora Onira e vou fazer em breve, né, um livro falando da minha guardiã, Dona Sete Catacumba, a qual é a briga diária dela, porque existe Maria Padilha das Sete Catacumba e Dona Maria Mulambo das Sete Catacumba. Entretanto, existe Sete Catacumba pura, que vem nos caminhos de Rosa Caveira, Exu Caveira. E isso é uma coisa que eu que não entendia da religião, eu me perguntava, porque todas as vezes que a pessoa perguntava ela assim, Dona Padilha, ela dizia, eu não sou Padilha. Dona Mulambo, ela dizia, eu não sou Mulambo. Então aquilo me intrigava. E eu dizia assim, meu Deus, que energia é essa? Que energia é essa que possui dentro do meu corpo, meu Deus? Eu ficava aquilo perguntando a todo tempo. Até que um belo dia ela sentou e ela contou a história dela. É onde eu vou contar nesse livro, como ela chegou na minha vida, o que ela faz na minha vida, sabe? A transformação que ela fez da Yalorixá Adriana, porque eu era uma menina de fato. Eu achava que todo mundo era só bom. Eu achava que na nossa religião não existia as pessoas ruins, né? Eu achava que, assim como eu temo uma força que pega meu corpo, uma divindade que eu cultuo, porque ali eu acendo uma vela, não é para um prato que está ali, eu acendo para um ancestral meu. Ali eu tenho medo do vento, eu tenho medo da água, eu tenho medo da árvore, porque eles mostram pra gente que quando eles querem, árvores imensas, e tomba. A água, ela vem e toma conta do que é dela, ela vem buscar o que é dela. Então, assim, a Dona Sete Catacumba, na minha vida, na vida da Adriana Pessoa e da Yalorixá Adriana, ela fez, eu sou ainda Adriana carinhosa, eu sou muito amorosa, eu gosto muito de guardar minha dor no bolso e vou acolher a dor do outro. Isso é a Adriana. Só que hoje, a Adriana, eu não vou dizer que eu sou rude, mas hoje eu não estou tão aberta para todo mundo. Hoje eu não estou mais disposta a deixar de ser feliz para deixar o outro feliz, porque na minha vez pisotearam, massacraram a Adriana Pessoa e a Yalorixá Adriana, por ser... Eu sou uma pessoa que eu deixo o outro que chega na minha casa tão à vontade que eu me perco dentro da minha casa. Acredito, mas eu faço a mesma coisa, mãe. A gente, não é isso? Você está falando sobre mim, ó. Parece que está descrevendo, porque somos isso, energia. Não... você sobre minha pessoa, né, Adriana? Quando você entrar pro candomblé, você muda. Gente, não muda. Primeiro, eu não sou comprável, eu não sou. Já tentaram.
Já tentaram me manipular, já tentaram, né? Eu dou tanto, pode dar o que quiser. Eu sou assim. Isso é caráter libado. Isso você veio de pai e de mãe. Eu venho daquele pai assim que só em olhar, sabe? Eu era mais espivitada das duas irmãs. Eu era, oi pai, é o que pai? Aí ele fazia aquele olhar de novo. Então assim, a minha criação foi dessa forma. Então assim, ele sempre falou, aonde você tiver que chegar, você senta, você fica, você respeite o lugar. Saiba chegar nos lugares quando você for estudar. Não use o nome de ninguém, não pise ninguém, não faça ninguém de escada. E eu sempre fui assim. Então, onde eu cheguei, onde eu sou, o que eu sou e todos os lugares que eu vou, eu acho que é mérito meu, é a minha espiritualidade me levando a todo lugar. Se hoje eu estou aqui, eu recebi esse convite e depois até o Lelos, da editora, falou assim, eu vou falar com a mãe Hélida para te convidar. Eu falei, irmão, eu nem te contei, ela já me convidou. Então, assim, quer dizer... Eu já estava namorando a senhora, e a espiritualidade era difícil para responder. Aí, quer dizer, isso aí, tá vendo, gente? Até a mãe Hélida tá falando sobre telefone. Eu sou um caos para responder na hora. Aí saiu na internet, aí ela, mãe, ele quer deixar para outra semana, não tem problema não. Eu falei, já está na internet, já está divulgado. Pois é, aí ontem eu fui resolver umas coisas, eu não vi que a rádio me marcou. Aí eu passei mensagem, mãe Hélida, quer deixar para outra semana? Não, mãe, já botaram lá. Eu falei, então tô indo. E veio, né, mãe? Estou aqui. Então, para ver, os ancestrais já estavam escritos. Eu estava conversando com o pessoal lá de casa. Eu falei, gente, a mãe Hélida, hoje ela está onde ela está também. Por ela parece muito comigo. Ela parece uma sabe, assim, parece minha irmã mesmo. Nem minha irmã carnal parece. Porque, assim, tá nos eventos, a senhora fala com todo mundo, dá atenção para todo mundo. E eu sou isso. Eu dou atenção em todo mundo, eu não sou aquele pai de santo que você... Eu já fui em casa... Acessível. Isso, eu já cheguei numa casa de santo, acabava a festa, eu só queria dar um abraço no pai de santo, né? E dizer parabéns, foi lindo, o toque foi lindo. Gente, eu dizia assim, gente, aqui tem uma saída, por aqui tem alguma saída, o pai de santo sumir. Então assim, eu faço questão de tudo que tem na minha casa, eu vou falar um por um, seja bem-vindo, volte mais vezes, isso é da gente. Então isso é um acolhimento de cada um, não adianta. Nós somos mães, né? É diferente. Muito diferente. Sim. E aí, mãe, quero falar sobre também a questão do livro, falar sobre a responsabilidade das editoras, né, mãe? A senhora passou por uma decepção. Sim. É muito frustrante pra gente que escreve, porque a gente está realizando um sonho, né? Escrever sobre a nossa história, sobre a história do nosso orixá, sobre uma coisa muito íntimo. Então, quando a gente passa por uma frustração dessa, a gente fica ressabiado, fica chateado. Sim. E assim, não é puxando o saco pela Onira Editora, não, porque eu faço hoje parte da Onira, mas eles têm muita responsabilidade com o sacerdote, com o escritor, com a pessoa em questão que está ali fazendo aquela obra. Eles têm atenção, é uma equipe que eu posso dizer maravilhosa, que eles vão fundo dentro daquilo que você enxerga, eles entram na sua história, na sua viagem. Eles embarcam junto com... Entendeu? A gente fala que é assim, tá, e às vezes faz até coisa melhor do que a gente imaginava. Verdade. Por que eu tô falando sobre isso? Porque é com muita luta que a gente constrói tudo, né, mãe? Sim. Desde a gente se iniciar, até se tornar orixá, até formar novas pessoas dentro da cultura, até chegar a escrever um livro que eu achei que fosse impossível eu conseguir através da Vodungan Kelly Joiá, que também é uma outra pessoa que impulsiona, que nos leva. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito à mãe Kelly, à Confraria das Oloiás. Então isso, aqui está aqui meu manto, está aqui o meu ilequé da confraria, porque a gente precisa falar sobre as pessoas que apoiam e que fazem de verdade pela gente. E a Onira é esse exemplo, de levar a gente, de impulsionar, de mostrar pra gente que de fato nós somos capazes. Eles quebram qualquer tipo de preconceito e de dificuldade pra gente. Sim. Sabe? Mãe Hélida, foi muito bom a senhora tocar nesse assunto. Porque eu tenho coautores, eu digo que eu fui muito sortuda nas pessoas que me apoiou, deram a mão e foram comigo, né? Tinham tudo para até
virar pessoal, porque é você que bota a sua cara a tapa, é você que convida, é você que tem aquela abordagem, convidar a pessoa para participar do seu livro. E quando você pega o livro que não é aquilo que você esperava, aquilo que a pessoa, né, disse que ia te entregar, é frustrante, como a senhora falou. É o sonho de cada um. Aí você pega assim a foto, quem foi que escolheu a foto? Porque assim, um livro, ele tem que ter, né, a editora, ela tem que ter todo o cuidado. Olha só, essa foto que você me mandou não está bacana, não vai ficar legal, o foco tá ruim. Tem como, eu acho que não leva o nome só da Yalorixá ou do Babalorixá que está ali naquele livro, mas a editora também fica uma editora assim, desacreditada. E foi o que aconteceu, né? Tenho livros que não foram lançados e ficou o dito pelo não dito, não sei como vai ser, né? Não falo o nome da editora, isso, mas né, não estou aqui para julgamento, não quero ser julgada, mas eu acho que isso aí cabe aos órgãos, né, a nos defender. Mas não foi só a frustração, não foi só esse livro, tem outros livros. Fui convidada também para outros livros que também não foi lançado. Então, assim, foi um problema muito sério, foi desagradável. E quando eu fui convidada pela Onira Editora, né, para fazer esse livro Logo de Quem, da Guardiã, Sete Catacumba, eu fiquei muito feliz. E antes disso, eu já tinha uma amizade, né, com o Lelos, com o Roger também. Então, assim, a gente tinha aquela coisa de cumplicidade e ele sentiu muito por tudo que eu passei na época e ele falou: mãe, não desiste, faça novamente, lá na frente a senhora faça. Então, assim, eu digo que quando eu for fazer agora, eu vou falar que eu vou fazer um livro das minhas duas mães, né? Eu falo que eu tenho 3 mães, mas eu vou falar de Iemanjá e de Oiá na minha vida, a presença de Oiá, o que Oiá é na minha vida, o que Iemanjá é na minha vida. Então é isso, foi muito bom a senhora dar esse espaço pra gente, porque não só eu fui lesada, muitas pessoas também foram. Muitas pessoas foram lesadas e é importante a gente ter um selo e ter indicação. Então eu, com a minha responsabilidade de comunicação, falo para vocês que a Onira Editora hoje é uma das editoras que é responsável, entrega um trabalho de qualidade, profissionalismo, e sem contar que ela também está no Reino Unido através da Amazon. É um livro de Umbanda, com o livro Umbanda de Verdade. E o pai dela está super feliz aí com essa notícia, né, que está na Amazon. Então, assim, é uma conquista para ele, é uma conquista para a gente. Porque é o que eu falo, o que aconteceu? As pessoas falam muito assim, eu tenho o dever, né? Assim, eu lhe devo respeito, mas a senhora também deve respeito a mim. Eu acho que o meu direito começa onde o seu termina. Sim. Então, assim, eu acho que se você cumpriu com a outra parte, foi X, todo mundo chegou ali, foi tudo direitinho, e não foi aquilo que aconteceu, a gente tem aquela mania de não conhecer a lei e a gente se calar. Eu acho que tem que parar com isso. A gente não vai brigar, não vai degladiar, mas um tem que respeitar o outro. Temos os nossos direitos, né, mãe? Temos o nosso direito. E a editora Onira tá aí, gente, procura quem tem o seu sonho, né? Muita gente tem vontade de escrever um livro e não sabe como, o começo, a porta, tá aí, a Onira está dando chance para muita gente, né? Saber, porque você fica perdido, você quer, mas não tem o caminho. Tem muitas pessoas que estão ali e não fala para você, né? Não fala, vai por aqui, vai por ali. Não, depois eu te falo. Mas a Onira tá aí, ela tem as redes sociais, Facebook, Instagram, e ela tá aí, procure o Roger, procure o Lelos, e eles vão dar atenção, esses aí dão atenção. Aí. E você vai conseguir realizar o seu sonho como a mãe Adriana, como eu, como grandes outros sacerdotes, conseguiram escrever o seu livro, a sua história. Então agora a nova história da mãe Adriana é contar a história sobre a Pombogira, né, mãe? Sim. E vai ter coautor esse livro ou vai ser só a história da senhora? De começo, né, a ideia era convidar algumas pessoas, né? Mas eu tô, pelo andar da carruagem, eu acho que não, vai ser um livro que eu vou
contar a história, posso até assim ter pessoas que vai participar, mas o prefácio, essas coisas assim. Mais pra frente que vamos ver realmente como é que vai ser. Tá sendo guiada o desfecho. Guardiana. Isso aí, Vamos ela ver que vai escolher. Isso. Porque eu acredito que a senhora também vai ver as pessoas que são ligadas a ela, Sim, né? porque é mais difícil. É mais difícil. Então, assim, para convidar, tem que convidar quem vem nessa linhagem de Rosa Caveira, de Exu Caveira. Então, assim, é complicado. É complicado. Acredito. É complicado. E vem também o novo livro de Iemanjá, que a senhora vai fazer a segunda edição. Aí eu quero fazer a segunda edição e quero contar, né, a minha história sobre Oiá. Como Oiá, né, chegou agora na minha vida, né, tem 1 ano que eu fiz Oiá, me iniciei a Oiá no culto tradicional, é uma outra vertente. Eu não sabia, que legal. E como foi essa experiência? Foi surreal, né, porque é diferente, né, mãe? A senhora também é da parte também de faz, sabe que é diferente. Então, assim, mas pra mim, agora agregou. Aquilo que tudo eu achava que já estava completo, ainda cabia mais alguma coisa. Então, assim, eu digo que eu fui muito sortuda. Eu falo que eu fui muito sortuda, porque eu tenho 2 grandes mães. Que legal, mãe. Parabéns. Obrigada. Tem que contar essa experiência. Eu preciso. Esse agora livro de Iemanjá... Agora ela é de Oiá também, tá bom? Pra vocês, agora... Já era difícil segurar sendo de Iemanjá, imagina de Oiá. Vocês não sabem o que é isso agora, esse furacão aqui. O furacão nas águas. Aquela água, tsunami. Axé, mãe, que seja de renovação. Renovação, e foi isso, foi renovação. Para a senhora, que é o mais importante, é para isso que a gente passa nas iniciações, para a gente se renovar, se reinventar, estar disposto aí a enfrentar esse mundo e cumprir a nossa missão, né, mãe, que é o mais importante. Mãe, como artesã, de que forma o sagrado se manifesta nas suas criações? Em tudo, né? Porque assim, eu faço crochê. Então, hoje eu faço muita coisa voltada para santo. É um ojá, é um atacã. Então, assim, a espiritualidade, ela querendo ou não, ela abriu portas para mim. Porque eu fazia aquela coisinha e assim, eu digo que as pessoas não compram na sua mão, né? Mas na sua mão R$10 é caro, mas ali no shopping é 100 e eles compram no shopping. Então a espiritualidade, querendo ou não, esse lado do eu vender o meu artesanato, o meu crochê para o povo de santo, eles dão mais valor. Verdade. Eles dão mais valor, porque eles sabem que fez? Foi eu que fiz. Eu que fiz. Eu até devo um conjunto pro Lelo Chaó. Entendeu? Então, assim. Já quero um conjunto. Porque quem trabalha com artesanato dá valor. Dá valor. Mas é aquilo, né? A espiritualidade vai me guiando, aí eu vendo aqui, um ali, quando pensa que não, já tem uma encomenda agora. Já quero. Eu amo, eu gosto muito de usar as pessoas. E fica bonito, né, mãe? Fica assim. Mãe, e sobre a Academia Pan-Americana de Letras? Como é que é a convivência? Como é que foi esse convite? A senhora gosta de fazer parte? Eu gosto assim. Veio também, através da... A senhora se orgulha dessa trajetória? Muito. Que lindo. Por isso que eu falo, eu sou o patinho feio da macumba, né? Na minha casa, ninguém era. Então, assim, eu não nasci herdeira de ninguém, mãe. Eu não nasci herdeira de ninguém. Foi conquistando, então, eu fui conquistando. Foi essa senhora que foi trabalhando na axé. Eu digo axé varandinha porque era uma varanda minha casa. Essa pombagira veio trazendo pessoas na minha porta que eu mandava ir. Não, vai aqui direto que ali tem um barracão. E as pessoas foram vindo na minha casa. E assim, coisas que o orixá, você vê que é coisa de orixá, você vê que é coisa de... os seus guias que fizeram. Então foi através da Vodugã Kelly, né, que ela me enxergou através dessa minha guardiã. Porque eu escrevi esse livro foi por isso, porque ela me convidou para de Guardiã 1, o primeiro livro, e ali eu falei, gente, mas como é que ela nem me conhece? Mas assim, ela via a trajetória, o amor, como eu falava dos guardiões, o respeito, não é aquela coisa que eu coloco para engrandecer a Adriana. Eu sempre estou engrandecendo o nome deles, dos nossos guardiões. Então, chegar na academia, e foi um convite também da Vodugã, é muito bom a gente falar, porque, igual a senhora falou, ela é uma mulher que ela está sempre impulsionando a gente a ser
também mulheres ouvidas, né? Não tem aquela coisa de ser só ela sempre está trazendo as outras pessoas junto com ela, oportunidade. Né? Tipo, ocupar esses espaços. Então, assim, é muito bacana você chegar assim, né, no museu, né? E você falar assim, gente, olha onde eu estou. Né? Você vestir a roupa, né? E você falar assim, gente, eu faço parte, eu sento essa cadeira de número 54, é minha. E, pô, isso é muito, muito importante, isso é muito bom. Não é orgulho, eu não falo com orgulho, eu falo assim, com alegria e falar assim, poxa, uma pequenininha, porque eu me considero muito pequenininha e você até o dia, né, que o sagrado fala, vamos, que agora a sua missão já foi cumprida aqui, vamos com a gente. Então eu digo que eu sou muito pequenininha e ainda assim, sendo pequenininha ou não, eles conseguem sempre estar botando a Adriana aqui, a Adriana ali. Isso é muito bacana. Muito, mãe. Falar sobre a sua trajetória, falar de quanto a senhora cresceu, quanto a senhora evoluiu. Olha o caminho que o Orixá fez a senhora percorrer. É orgulhoso, assim, eu fico orgulhosa de verdade de ver, fico feliz de ver a sua história. Quando foi que a gente pensou que a gente estaria assim num programa de rádio falando sobre Orixá? Tinha os nossos antepassados, eles falavam, tinham um pouco sobre, mas eu achava impossível, de verdade. Escrever um livro, ocupar esses espaços, teatro municipal, né, a OAB, né, que fala sobre leis, e a gente falar sobre o nosso povo, fazer política pública. Isso é tão bom, né, mãe? Porque assim, tinha TV, mas era muito limitado, sempre foi muito limitado. Sim. Né? A gente tira por artistas globais que já eram da religião, mas eles não podiam nem falar que era, né? Não podia, eles cultuavam os ancestrais dele fora da mídia. Hoje não, hoje a gente tem livre acesso de falar. A gente Anitta no domingo passado. Entendeu? Então assim, isso é muito bom, porque né? Mesmo que sabemos que vamos chegar, hoje eu estou aqui com esse vestido, mas vamos chegar de baiana nos lugares, assusta. Como o livro, né, da Vodugan, da Guardiã, a senhora lembra, foi dentro de um shopping, foi em Bangu, a gente passava todas de baianas, todas vestidas de pombagira, e as pessoas nos olhando, né, o que está acontecendo? Dentro de um shopping. Então, assim, isso é bacana, isso é muito bom, essa trajetória que a nossa religião, sabe, foi evoluindo e fomos evoluindo junto. Eu digo que eu comecei lá naquele espacinho na minha casa e ela sempre dizendo, as terras de Iemanjá tá chegando, as terras de Iemanjá estavam chegando. Eu quando, gente? Eu não aguento mais. Porque ela virava, eu tinha 2 ventiladores. Quando ela ia embora, eu só tinha um. Porque um cliente falou que estava sem ventilador, o filho estava sem ventilador, ela passava a mão e dava. Aí tinha 2 quilos de feijão, ela passava a mão e dividia. Então, assim, isso eu acho muito bacana da minha guardiã, da minha trajetória, de como assim, eu digo que a sua espiritualidade não fica muito distante da sua essência, não. Todo mundo fala, né, a Dona Sete, quando ela quer, ela é trevosa, mas ela é muito mais mãe. Por quê? Porque a energia não muda. É verdade. Não tem como mudar. Entendeu? Então, essa trajetória da gente, eu digo que eu estou de parabéns, a senhora está de parabéns, o mundo, nós mulheres, né, não só mulheres, os homens também de candomblé, a gente é uma religião de resistência, sim, todos os dias, todo lugar que a gente vai, a gente tem que se impor. Eu digo que, não carão, que eu odeio isso, vou falar. Não é ser metida. Fazer carão e roda, e pra quê? Pra estar com raiva, sabe? Aquelas pessoas vêm na Vamu e... Não é isso, é se impor, é você estar num lugar público e não ter que abaixar a cabeça, porque você está com o pano da costa e com um ojá. Não, ninguém precisa me aceitar, mas me respeitar. É isso aí. É lei, tem que respeitar. Tem que ser tolerado, né, mãe? É isso aí, não precisa me tolerar, me respeitar já tá bom. Isso aí. Mãe, muito necessário, a conversa com a senhora foi maravilhoso. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Espero um dia ter um patrocinador para mais uma hora de programa, porque é tanto assunto, né, mãe? Espero que a senhora volte aqui mais vezes para a gente falar mais. A senhora quer deixar um recado, quer deixar uma mensagem para o nosso povo de axé, para quem está nos ouvindo? Quero sim. Deixe seu contato, para jogo, faça sua propaganda. Quem precisar de jogos de búzios, falar com a Dona Sete, falar com os guardiões da minha casa,
pode me chamar no WhatsApp. Eu vou responder, mãe. Eu vou responder. Bote uma assistente, por favor. Vou. Eu tenho que ter uma pessoa para responder, porque tá meio confuso essa vida da gente corrida. A Tatiane faz o marketing. Ai, tá ótimo. Opa. Ó, 21 969 0283, tá? E a gente marca seu jogo. E aí pedir também, assim, aos meus irmãos, né, que vamos se unir, mas é se unir de verdade, não é fazer evento para dar apenas uma moção de reconhecimento, é se unir de verdade, porque está uma situação muito chata, essas coisas de estar degladiando, não estar respeitando um ao outro. Vamos se respeitar, vamos se amar. Se a gente fala tanto dentro do nosso axé, se amar, respeitar. Gente, todos nós temos defeito. Se for assim, a gente não vai se dar com ninguém. Então, assim, mãe Hélida, muito obrigada. Obrigado por tudo. Eu agradeço muito a espiritualidade por ter deixado a gente se cruzar nesse plano, nessa vida. Eu tenho certeza que em algum momento a gente já se encontrou aqui, porque a senhora sempre foi muito isso que é aqui, sempre foi em todos os lugares. Então, muito obrigada. Obrigada à Rádio Tropical também. Obrigada às meninas que foram muito educadas. E é isso. Gente, muito obrigada, mãe. Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser comprar o livro também com a mãe Adriana, isso, pode chamar no WhatsApp. O número de telefone que ela passou. O livro dela é lindo, é sobre Iemanjá. Vai vir aí a nova edição. Veio o livro da Pombogira. Mãe, obrigada pela sua história, por estar aqui conosco. Assista a gente sempre também. Com certeza. As mensagens que vão mandar para a senhora interação depois, a Luciana me manda. Tá. E a gente pode fazer uma live na internet para poder tirar as dúvidas do pessoal. E você falar mais sobre a sua trajetória, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. E eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil. Eu queria chamar a Tatiane, que é da parte do marketing, que está aqui hoje. Apresentar ela. Essa é a Tati, gente. Ela está aqui hoje. Graças a Deus veio aqui fazer visita. Fala um pouquinho aí, Tati. Tudo bom? Boa tarde. É porque ninguém nunca conhece Olá, galera. Olá. Então, a gente está mudando tudo. Então, a Tati veio aqui hoje para tentar organizar. De um cenário de rádio, a gente está passando por um cenário de TV. Então, é uma transição complicada. Então, a gente pede desculpa aqui no programa da ETA pelo que aconteceu ontem. Nós tivemos problemas técnicos com o som. E a Tati trouxe um técnico aqui hoje para a gente estar tentando resolver isso. Aí eu queria aproveitar, já que o seu programa também é um programa de grande audiência, como o programa do Cosmo Alma, que ontem teve esse pequeno transtorno, tadinho, no programa dele, com um convidado assim muito gostoso, sabe? Morri de pena, mas a gente está aqui e eu queria aproveitar e apresentar a Tatiana. E depois a gente vai fazer um vídeo, né, Tati, mostrando sim. toda a equipe, quem é quem, porque eu ontem fui abordada por um grande diretor de uma emissora radiofônica, né? E ele veio me perguntar, a rádio tem 60 anos no ar, e ele veio me perguntar como que a gente conseguiu chegar a esse sucesso. E eu fiquei assim, oi gente, tô aqui. E eu fiquei assim eu falei, gente, como assim? Quem sou eu na fila do pão pro cara vir falar comigo sobre isso, né? Porque ele não entende da web, ele entende da dial. Né? E você transformar a dial, que é uma rádio que tem um sinal, para web é difícil. Mas você começar a web, você já começa já no caminho. Então é isso, queria pedir desculpas a vocês. Vai ser uma semana de transição mesmo. Maravilhoso. De mudança, falta chegar mesinhas, falta chegar tanta coisa, o microfone de pedestal, mas a gente está aqui batalhando para entregar o melhor para vocês. Então, se tiver eco, der zumbido, é só esse período. Mas assim como mudanças na nossa casa pessoal é para melhorar, tá válido, é válido. E dizer que a gente está recebendo muito feedback do cenário, todo mundo está gostando e eu fico feliz, porque esse passo é um passo muito grande. Daqui a pouco a gente vai melhorar as câmeras e aí a gente vai mudando. Mas obrigada, viu? Obrigada por ter roubado espaço. Imagina, essa é a nossa família da Rádio Tropical Web Brasil, a Luciana, a Tatiane, tá ali atrás um monte de gente que faz parte dessa equipe maravilhosa. Somos uma família e eu sou muito grata ao Orixá pelo espaço que a Luciana me abriu aqui na Rádio Tropical Web Brasil para falar sobre Orixá,
dar informação para vocês, quebrar o preconceito, né, mãe? Verdade. Então ter esse espaço é maravilhoso. E ela se preocupa com cada detalhe, que eu monto meu cenário, boto meu sagrado. E eu quero te convidar a senhora para fazer um dia um cenário de Pombogira, pra gente falar sobre Pombogira, fazer padê. Vamos Vamos sim. fazer esse programa juntos, sim. eu e mãe Adriana. Vamos sim. Então é isso, gente. Essa foi a nossa programação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou aguardar a interação de vocês e vamos para a live com a mãe Adriana aí contando mais casos. Vamos e sim. semana que vem, às 15 horas, estaremos com mais um novo convidado que vocês vão saber já aí quando lançar aí na internet. E não perca a nossa programação, tá bom? Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar, que minha mãe abençoe todos vocês. Axé. E que Exu, o grande comunicador, nos faça feliz, né, mãe? Axé. E leve a nossa mensagem para que todos possam nos ver, nos assistir e nos ouvir. Axé, boa tarde a todos. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.